passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Boa tarde a todos. Estou aqui hoje para dar a apresentação aqui durante meu estágio na Agropecuária MK. O nome de fantasia é Nelore MK, né? Então a gente tem esses dois nomes aí, o nome de CNPJ e o nome de fantasia. Queria agradecer de antemão também, né, meu supervisor, que foi o Ângelo, durante esses meses aqui, e minha professora orientadora Priscila, e também o professor Paulo aí, por todas as dúvidas que tive aí durante essa trajetória. Bom, apresentando um pouco mais aqui da agropecuária, a empresa ela fica localizada aqui no município de Tupã mesmo. A empresa começou com a produção e a criação de Nelore PO, que PO significa puro de origem, é um animal como se tivesse um pedigree, e eles iniciaram essa produção desde 2011. Então, temos alguns anos aí já no projeto, com esse trabalho, e a principal área de atuação aqui da agropecuária, né, é a produção animal, melhoramento genético e a pecuária de corte. Então, quando eu vim aqui, tentei uma vaga de estagiário, tive que quebrar um paradigma, porque eu fui o primeiro estagiário a ser contratado aqui pela agropecuária. Antes de mim não houve ninguém. Então, eu cheguei aqui com objetivos, né? Objetivo de conhecer essa rotina de seleção, essa rotina da pecuária, acompanhar de perto como que funciona o manejo, acompanhar todas essas atividades técnicas, atividades zootécnicas também, e trazer, tentar envolver a teoria com a prática, né? Tudo que a gente aprende na graduação, tentar envolver aqui na agropecuária. Essa é só uma vista superior, apresentando para vocês no canto direito aqui, né, os galpões, os barracões de máquinas, implementos. Ao lado dos barracões ali tem as trincheiras de silagem, tem uns silos também, todos já cobertos. E acima ali, no canto superior direito também, ali que é o curral, onde acontece a maior parte de manejo, de vacinações, de pesagens e todas essas coisas. Então, falando um pouco mais da empresa, né? O que é esse melhoramento genético, o que é essa produção? Então, a missão aqui da Nelore MK é trazer essa precocidade animal, atingindo um período de desmama inferior aos que normalmente qualquer propriedade produz, trazendo aí um animal pronto mais rápido. Esse animal pronto seria um animal com ganho de peso ideal, com uma musculosidade ideal, com uma carcaça ideal, que no caso, aqui a gente tem o costume de falar o gancho, né? Nada mais, nada menos é quando esse animal ele é disponível para o frigorífico. Então, o diferencial aqui da fazenda é ter essa seleção, é ter essa ênfase, né, na precocidade sexual. A gente não consegue fazer essa classificação, fazer essa seleção apenas a olho nu. Então, a gente tem uma participação de programas de melhoramento genético que eu vou apresentar para vocês agora em seguida. Então, esses são os programas que a gente é filial, são 3 programas, que é a BCZ, que é um programa de melhoramento genético de zebuínos, a NCP, que é a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, e a Embrapa GenePlus. Então, esses 3 programas, eles trabalham separadamente, porém em conjunto. Então, como que funciona? Com 90 dias, o bezerro no chão, né, a partir do momento que ele nasce, depois de 90 dias, a gente faz a coleta do pelo, o pelo do rabo. Então, a gente vai lá nesse bezerro, faz um cortinho bem na pontinha do pelo assim dele, embala e manda para o laboratório. Esse laboratório comunica esses programas de melhoramento genético. Então, peço desculpa se a imagem aí não está com uma qualidade muito boa, né, que são prints de tela. Então, ali é só o que é esse animal PO. Então, a imagem do canto direito é o pedigree, é a genealogia desse animal. Então, tudo que está em azul são os machos. Então, na parte de cima, a gente tem o pai ali desse animal, os avós e os bisavós. Na parte de baixo, a gente tem a mãe, os avós, os bisavós também. E na imagem da esquerda, a gente tem o perfil de um animal só. Como vocês podem ver, tem algumas características ali, características de crescimento, características de maternal, características produtivas e reprodutivas.
Aqui eu mostro um gráfico para vocês da fazenda, de qual que é o objetivo da fazenda. Então, aí a gente está analisando o MGTE. Esse MGTE é o mérito genético total econômico, ou seja, é um índice que cada animal tem. Então, o indivíduo ele tem um índice que a gente pega todas essas DEPs. As DEPs são diferença esperada na progênie, então cada animal tem um tipo de DEP. Então, por exemplo, ali em 2015, quando a gente iniciou no programa, a gente tinha ali 34 animais, e a média desse mérito dos animais em si era em torno de 10,7. Hoje, em 2024, 9 anos depois, 10 anos depois, vamos colocar, a gente atingiu uma média de 28. Então, a gente deu um salto muito grande, e isso nada mais nada menos que é agregar valor ao indivíduo em si. Então, cada indivíduo tem um MGTE, e cada indivíduo tem a sua progênie, tem o seu fenótipo, tem as questões morfológicas. Então, aqui a gente faz uma comparação também com as médias do programa e com as médias de uma fazenda que são fazendas do grupo G2. Essas fazendas G2 são fazendas exemplares também. Então, a gente ali está superior a essa fazenda G2 e superior também ao programa. Então, aqui algumas atividades desenvolvidas durante o estágio, né? Eu montei um fluxograma ali para como que a gente elabora uma linha, né, desse melhoramento genético. Então, a gente começa ali com a ideia em si, é o melhoramento genético, então a gente faz a avaliação dos animais, a gente faz o acasalamento orientado, faz o manejo do rebanho, aí depois a gente vem com a nutrição das pastagens, dos piquetes, também tem a parte da sanidade, de vacinação e a comercialização. Então, ali no melhoramento genético, a gente tem toda essa avaliação, tem as DEPs, tem os programas, e na avaliação dos animais, vem mais a parte visual humana, que não adianta também a gente ter todos esses softwares, hardwares, se a gente não tiver também o olho humano, né? O EPMURAS ali é uma análise visual que a gente faz, em que cada letra significa uma característica que a gente olha. O E é estrutura, P de precocidade, M de musculosidade, U de umbigo, o R é de racial, o A é de aprumo, quando a gente tem uma vista frontal com o animal, para ver se ele tem a pata torta ou não, e o S de sexualidade. Então, tudo isso é analisado no animal, indivíduo por indivíduo, a gente coloca ele num piquete separado, a gente chama os técnicos aqui, tem o responsável da fazenda também que faz essa análise visual, para a gente ter o melhor dos dois mundos, que é o melhor do software e o melhor do homem, né, no campo. Então, depois disso, a gente faz a escolha de reprodutores e matrizes, escolhas de sêmen, escolha de embrião. A gente executa aqui também a FIV, que é a fecundação in vitro, e a ATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. São duas coisas diferentes. A inseminação, a gente pega o sêmen e aplica na fêmea, e a fecundação in vitro, a gente pega o ócito e a gente pega o embrião e transforma isso em um ovário e aplica numa vaca barriga de aluguel. Após isso, tem as classificações de animais, que é o que a fazenda em si tem a ideia, se é um animal cabeceira, se é um animal fundo. Lembrando que não é só porque para a fazenda é um animal de fundo, que para outra propriedade vai ser também, tudo depende do que a fazenda em si quer, do que a pecuária em si quer. Vem a parte de suplementação, de vacinação e controle, por exemplo, brucelose, tuberculose, carbúnculo, e a parte da comercialização, que é onde todo mundo quer chegar, né? Com leilões, na divulgação desse animal e agregando valor em si nesse indivíduo. Então, aí só um pouco das atividades aí, todas as fotos foram registradas por mim aqui na fazenda, desde quando eu entrei aqui no final do ano, né, em novembro. Então, a gente faz todos esses estudos, ali tem uma foto de análise da silagem, em que a gente mede a quantidade de fibra, a quantidade de proteína, a quantidade de silagem disponível para cada animal em si, para cada piquete, tudo isso é controlado. Então, o que é a engenharia de biosistemas, né? O que eu pude executar aqui? Eu cheguei aqui com um objetivo e, graças a Deus, esse objetivo foi concluído. Eu consegui integrar a teoria prática, eu consegui compreender o funcionamento, eu consegui desenvolver competências técnicas e profissionais, eu aprendi um sistema animal e um sistema vegetal desde o nascimento do bezerro, desde ele passar de fase, de garrote para touro. A gente tem aqui a parte de automação, como leitores de brincos automáticos, balança automática, a gente teve a parte aí de softwares e hardwares com os programas, e alguns principais aprendizados, né, que eu tive aqui, no manejo racional, numa nutrição animal,
fazendo aí ATF, fazendo FIV, na coleta de sêmen, todo esse monitoramento e análise de dados que eu faço aqui pelos programas. Então, todos esses programas são interligados com o Excel. Então, eu tive que ter muita técnica no Excel, aprendi bastante coisa desenvolvendo aqui no Excel. Aprendi a trabalhar em equipe, cumprir horário, cumprir ordem, que normalmente a gente tem uma flexibilidade aí na universidade, né, de poder faltar, de chegar um pouquinho atrasado nas aulas, e aqui numa empresa tudo muda, e a gente tem que cumprir essas coisas. E deixo, então, meu agradecimento, né, agradeço especialmente aqui a equipe da MK, ao Betinho, que foi o gerente aqui, que é um senhor de 70 anos, então foi bem interessante essa trajetória, em que um homem aí de 23 anos pôde acompanhar um senhor de 70 anos aí, que tem 54 anos de história na pecuária, e eu vivi lado a lado dele o tempo todo, então aprendi muita coisa com ele, agradeço o Ângelo também por meu supervisor, agradeço ao Unesp pela sua oportunidade, graças a Deus eu tive um privilégio, né, de estudar numa universidade estadual, num curso como Engenharia de Biosistemas, de ter ali os professores disponíveis, por ser um campus pequeno, a gente tem aí contato direto com os professores, sempre respondendo dúvidas, tirando dúvidas e nos auxiliando. Então, eu agradeço minha família também, meu pai, minha mãe, por todo o apoio aí nessa trajetória aí ao longo desses anos. Minha namorada também, muito especial para mim nesse momento. E a todo mundo aí, eu fico à disposição a qualquer dúvida, a falar um pouco mais da pecuária, a falar um pouco mais sobre o melhoramento genético, a explicar um pouco mais sobre esses programas e qualquer coisa aí que vocês queiram saber mais. Deixo meu contato, meu e-mail, e mais uma vez, muito obrigado.